Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério, este nosso encontro semanal, nas noites de terça-feira e nas nossas reprises, aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana, procuramos trazer assuntos e pessoas que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. E o assunto de hoje é o Observatório Social de Sete Lagoas. Este órgão que começou pequeno, humilde, mas que cresceu e hoje ocupa um espaço muito importante na vida de Sete Lagoas, e a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa. Nesse primeiro bloco nós temos aqui como convidados dois empresários de Sete Lagoas, dois líderes empresariais, o José Roberto da Silva, da Sete Lagos Transportes, que é vice-presidente do Observatório Social, e o Flávio Fonseca, presidente da ACI, Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, e também diretor do Grupo Felt. Zé Roberto, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no Falando Sério. Muito obrigado, Rosalvo, é um prazer mais uma vez e principalmente agradecer o espaço, que está dando mais uma vez para o Observatório Social. Flávio, é a primeira vez que vem aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Rosalvo, agradeço também a oportunidade. Bom, a ACI tem eleições próximas, né, Flávio? Pertinho, nós estamos com a eleição marcada lá para 8, agora é de abril, e se tudo der certo, a nova diretoria toma posse aí meados para final de maio. E que balanço você faz da sua gestão e da sua equipe? Porque a gestão não é um presidente, não é uma equipe, não é? Eu falo que essa gestão de uma associação tão importante e com um histórico tão grande para a cidade, ele é mais do que tudo um aprendizado. Se for uma coisa que eu fiz durante esses 4 anos, bastante foi aprender. Aprendi bastante. E esse aprendizado vai me dar subsídios aí para o resto da vida. Graças a Deus tive aí uma equipe maravilhosa, uma diretoria que me apoiou em todos os projetos e conseguimos caminhar com alguns projetos importantes para a cidade. Eu tenho certeza que a próxima gestão vai fazer um trabalho também de grande valor. Me permita aqui, Zé Roberto, só mais uma coisa aqui, o Flávio. A mudança da sede da ACI, daquele prédio antigo ali, tradicionalíssimo, da rua Laçanci Cunha, para o antigo cinema, foi uma coisa estudada ou foi uma coisa de oportunidade? Foi uma coisa de oportunidade. Ela nasceu na então gestão do presidente Eduardo Rocholi, e como a gente tinha lá um prédio já limitado, antigo, já com algumas carências, principalmente para as nossas atividades, uma acessibilidade complicada e etc. E ali é um edifício tombado, então qualquer grande modificação lá era muito complicado. E aí apareceu a oportunidade desse prédio do antigo cinema, que estava parado já há um tempo, como também um prédio específico, e ele se encaixa perfeitamente dentro das nossas atividades. Então, aconteceu essa oportunidade da gente vender aquele prédio e comprar o prédio lá do antigo cinema, que virou a nova sede da ACI. Na época, também tivemos um apoio assim, importantíssimo da diretoria, porque você imagina a quebra de paradigma, vender um edifício daquele, construído nos anos 40, histórico, histórico, esse tipo de coisa. Mas a diretoria, principalmente a velha guarda toda, que foi das que mais apoiou, falou, não, realmente temos que dar um passo importante, trocar esse prédio e por um prédio muito mais adequado às atividades da ACI. Se pudesse ficar com os dois, fazer um centro de memória, seria perfeito, no antigo. Claro, não resta dúvida, mas realmente era a opção que a gente tinha, era de vender um para comprar o outro, e assim foi feito, e eu acho que realmente foi um passo importante para essa abertura que a gente sempre quis fazer da ACI para a grande comunidade empresarial de Sete Lagoas. Bom, faltou dizer que o Flávio está aqui como presidente da ACI, que é parceira do Observatório Social, não é isso, Zé Roberto? Exatamente. A ACI e a CDL. Exatamente, a ACI é um dos maiores e melhores parceiros que nós temos, tanto é que hoje o Observatório Social está sediado numa das salas da ACI, está no prédio da ACI. Então nos cederam gentilmente lá, inclusive sem cobrar nenhum custo do Observatório Social,
porque tem visão para Sete Lagoas, para a comunidade e trabalham com a mesma filosofia e ideologia do Observatório Social. Não apenas a CI, mas as outras entidades clássicas como a CDL, Sindicomércio, o SEBRAE, estamos todos unidos por Sete Lagoas. A causa é comum, né? Exatamente, a causa é comum e os cidadãos estão, né, a duras penas, infelizmente, né, depois de tanta corrupção e de tantos sermos aí lesados, os cidadãos estão finalmente acordando e se aderindo a uma associação que tem como foco principal o trabalho de prevenção à corrupção. Isso é muito importante, nesse momento que nós vivemos hoje, né? Claro. Zé Roberto, eu de certa forma acompanhei, né, o Observatório algumas vezes, foi tema do programa aqui, não tão de perto quanto eu gostaria, mas de certa forma acompanhei. Parece que hoje já está totalmente solidificado, não é isso? Como entidade representativa, não de uma categoria profissional, mas dos interesses de uma coletividade. Exatamente, o Observatório Social, ele é uma associação da cidade, né, composta de pessoas de diferentes profissões, né, classes sociais e crenças e tudo mais. Já temos a sede, temos o CNPJ, uma conta bancária, temos uma diretoria composta, já estamos em atividade, começamos agora no início de janeiro, os trabalhos, os programas, né? E, inclusive um dos programas é o motivo de nós estarmos aqui para divulgar um dos programas que é um trabalho que vai trazer desenvolvimento para Sete Lagoas, que é exatamente o programa de capacitar os micro e pequenos empresários, empreendedores de Sete Lagoas, para venderem para os órgãos públicos, seja municipais, estaduais e federais. Hoje nós constatamos, Rosalvo, que grande parte dos recursos dos nossos impostos, seja na Câmara Municipal de Vereadores ou na Prefeitura, vão para fora de Sete Lagoas, porque os serviços e produtos adquiridos são para empresas fornecedoras de fora de Sete Lagoas, porque as de Sete Lagoas quase não participam das licitações. É bom que se diga tudo dentro da lei, porque elas participam das licitações e vencem tudo dentro da lei, não é? Com certeza, as licitações elas são abertas para qualquer empresa do Brasil inteiro, então os empreendedores de Sete Lagoas não só podem participar para vender aqui em Sete Lagoas, como podem vender para qualquer cidade do Brasil. Ô Flávio, como que a CI vê isso, essa posição, por exemplo, que o Zé Roberto está mostrando aqui, que de certa forma o pequeno e microempresário de Sete Lagoas, não por culpa dele, ainda não está preparado e que vem em bom momento esse curso, né? Qual que é a visão da CI em relação a isso? Rosalvo, nós tivemos uma apresentação, aliás, fantástica, né, lá na ACI, inclusive com a participação do representante da Câmara, que é o Dr. Roberto Reis, e mais o representante da Prefeitura, o Dr. Geraldo Donizete, falando por conta dos órgãos, e mais a apresentação do SEBRAE, através do Rodolfo Silva. Isso. Que fez toda uma explanação a respeito do porquê que acontece isso. E uma das grandes causas é a questão cultural. Eu não vendo para a prefeitura porque a prefeitura não paga, eu não vendo porque a burocracia é muito grande, porque eu tenho que apresentar um calhamaço de documentos. Cartas marcadas, né? Cartas marcadas e etc. Então, é preciso a gente desmistificar isso tudo, e eles falaram como é possível fazer isso, através do Observatório Social, principalmente porque ele coloca as coisas de uma forma muito mais transparente, e trazer todo esse movimento financeiro que é grande para que ele circule no município. Quer dizer, é preciso que o micro e pequeno empresário, principalmente, ele saia daquela ideia que ficou no passado, que não é possível vender para a prefeitura. É possível ter uma boa rentabilidade com isso e mais ainda, trazer esse dinheiro para circular no comércio de que ele está inserido. Então, é essencial que a gente faça realmente esse treinamento. É muito importante que os microempresários venham participar disso, que entendam bem essa dinâmica, para que a gente possa movimentar o comércio de uma forma bastante positiva, que eu acho que isso é altamente positivo para a cidade. Você conhece os dois lados, o comerciante, o empresário e o dirigente de um órgão de classe. Sim. Você já consegue perceber essa mudança de comportamento, ou melhor dizendo, uma mudança de visão do empresário de Sete Lagoas? Rosalvo, eu falo que a gente ainda tem que crescer nisso. Não existe nada, não existe almoço de graça. A gente não consegue modificar as coisas da noite para o dia sem que ações venham a ser feitas.
essa vinda do Observatório Social para Sete Lagoas e trazer essa nova visão é um passo importantíssimo. Nós convidamos 500 empresas, aproximadamente 500 empresas para essa primeira palestra. Foram aproximadamente umas 50, né? Exatamente. Então, quer dizer, a gente queria muito mais, a gente queria pelo menos umas 150, tá certo? Mas é o primeiro passo. Claro. Eu tenho certeza que aqueles 50 que foram ali, que são formadores de opinião, da próxima, eles vão multiplicar. Então a gente vai quebrando esses paradigmas e vai caminhando nisso com ações dentro de associações, de órgãos que estão voltados diretamente para a comunidade sertaguana. Zé Roberto, para ficarmos em apenas um item, por exemplo, merenda escolar, não se justifica, por exemplo, permitir, entre aspas, que uma empresa de fora venha vender merenda escolar para as escolas, para os alunos de Sete Lagoas, né? Se temos empresas capazes de fazer isso. É inadmissível, né? Isso não deveria acontecer, mas é o que acontece, né? Carne, leite, merenda escolar, produto de limpeza e quase tudo que se compra em Sete Lagoas hoje na prefeitura, nos órgãos da prefeitura e na Câmara são adquiridos de empresas de fora exatamente porque as empresas de Sete Lagoas não se predispõem a nem sequer interesse em conhecer como é que funciona o processo de licitação, porque realmente depende de se estudar, é meio burocrático, difícil de entendimento mesmo, são muitas folhas que você tem que ler, então não é tão simples assim. E até por isso que o Observatório Social, junto com essas entidades de classe, estão trazendo especialistas em licitações para dar um curso de capacitação para esses pequenos e microempresários, para mostrar para eles que é possível sim vender para órgãos públicos da cidade, e inclusive para fora da cidade também. E nós vamos romper barreiras aí, como disse bem aqui o presidente Flávio, de paradigmas e de mitos que se existem, ou pelo menos coisas que eram reais no passado e que hoje não são mais. A questão de fraudes em licitações, por exemplo. O Observatório Social tem uma equipe trabalhando no horário comercial, lendo edital por edital, estudando edital por edital e, se necessário, questionando esses editais, questionando valores, questionando qualquer vírgula que tiver fora do lugar, nós questionamos. E os órgãos que estão colocando os editais em circulação, eles precisam corrigir para que deem condições iguais de todos participarem. E nós não apenas acompanhamos o edital, mas acompanhamos os certames e acompanhamos inclusive a entrega do produto e do serviço. E prestação de contas. E a prestação de contas, exatamente para garantir que todos participem em condições iguais e não haja fraude, não haja carta marcada e os empresários de Sete Lagoas possam crer que existe gente capacitada e com o tempo, temos uma equipe o dia inteiro por conta disso, estudando as licitações e garantindo que haja lisura nessa competitividade. E a questão dos pagamentos, que é um outro obstáculo, nós tivemos lá representantes da Câmara e da Prefeitura dizendo que hoje a Câmara, por exemplo, paga religiosamente em dia. A Prefeitura, dependendo de uma situação ou outra, pode haver um pequeno atraso, mas existem licitações, por exemplo, de áreas como a área de saúde e de educação, que é um dinheiro carimbado, quer dizer, não pode se deixar de pagar e não pode se atrasar. E só serve para aquele fim. E só serve para aquele fim, aquele dinheiro direcionado especificamente para aquele fim. Então há uma certa garantia de que você vai vender e vai receber. E o processo burocrático, né, das documentações, certidões negativas e tudo mais, hoje isso é muito mais fácil, porque hoje tira-se praticamente tudo na internet. E você vai fazer isso uma vez, porque nas próximas você já tem tudo, né? Exatamente. E a Câmara e a Prefeitura já se predisporam também a quando os empreendedores procurarem em busca de informação, de instrução e mesmo de documentação, eles vão facilitar, eles vão agilizar, exatamente porque é interessante para a Câmara e Prefeitura que os empreendedores de Sete Lagoas participem das licitações. O dinheiro vai ficar circulando aqui. Não só vai ficar circulando aqui, como também vai fazer com que mais empresas participando, o preço também caia. Claro, concorrência, né? Exatamente. Livre mercado, né? Exatamente. Ô Flávio, há um outro, existe a licitação, como foi falado aqui, edital, mas há também aquela modalidade de compra por pregão eletrônico. A pergunta é, o pregão eletrônico é mais transparente, é menos suscetível à fraude e mais, ele se aplica a qualquer compra? Na minha opinião, e eu digo isso como uma opinião pessoal e de vida profissional que eu tenho,
O pregão eletrônico, ele deve ser feito para aquelas compras que são específicas, com uma especificação muito bem feita do produto que está se comprando. Aí você consegue fechar muito bem o que vai ser entregue, o tipo de produto, esse tipo de coisa. Quando você tem, por exemplo, um pregão eletrônico para coisas que são que você não tem uma especificação muito concreta, muito transparente, tá certo? Eu acho que fica meio complicado, até porque existem diferenças. Você quer ver, por exemplo, na área de serviços. A área de serviços, tá certo? É um negócio que você tem algumas nuances ali de uma coisa e outra que fica difícil de fazer por pregão eletrônico. Mas a tendência, eu acho que é essa. Cabe ao órgão ele especificar melhor, ele fechar melhor o escopo da compra, tá certo? Porque antes de você colocar esse edital na praça, tem que ser feito um trabalho muito grande por trás, para que você feche o máximo possível a possibilidade de você ter uma interpretação errada, de você ter proposta de níveis diferentes, níveis que eu estou falando de qualidade, de especificação técnica. De um mesmo produto. Exatamente. Então, a tendência vai ser essa, e eu acho que no futuro, se fizer um trabalho bem feito antes desse edital, você pode colocar isso num pregão eletrônico de uma forma bastante segura. Zé Roberto, uma coisa que suscitou muita controvérsia, muita crítica em Sete Lagoas foi no mês de novembro do ano passado, quando a Câmara fez aquela sessão no Clube Náutico para homenagear 150 pessoas e entidades pelos 150 anos de Sete Lagoas. Ia ter cerveja e não teve. E foi uma gritaria danada, o pessoal criticando. Agora, por que não teve cerveja? Porque colocaram a marca no edital de licitação e não pode. Quer dizer, são minúcias que tem que ser tomadas muito cuidado para que o órgão não seja exposto como a Câmara. Não vai aqui uma crítica à Câmara, mas houve uma exposição desnecessária. Exatamente, isso demonstra que mesmo nos órgãos públicos existem pessoas carentes de instrução, de informação, de treinamento, e é onde que o Observatório Social, junto com o SEBRAE e essas entidades de classe, estão trazendo pessoas especialistas para Sete Lagoas, para capacitar todo mundo que tiver interesse, inclusive funcionários da Câmara, da Prefeitura que quiserem, podem e devem participar, exatamente para evitar esse tipo de falha que, quer queira, quer não, para a população parece que é um pouco de má fé. Né? Quer dizer, por que coloca esse direcionamento para uma determinada marca de produto ou determinado direcionamento para determinado fornecedor, empresa? Esse tipo de coisa não soa bem. Né? Então, a população já imagina, isso aí está pesando no meu bolso. E a população não suporta mais esse tipo de coisa. Por isso que esse curso, esse programa do Observatório Social, diga-se de passagem, é muito bem sucedido em várias cidades do Brasil, tem tido resultado de desenvolvimento para a cidade, porque os recursos estão ficando mais na cidade. Claro que não tem como beneficiar as cidades em detrimento de outras de fora, as cidades, as empresas. Mas mais empresas participando da cidade, a chance delas ganharem também é maior. Deixa-me explorar um pouco mais isso aqui, e o Flávio fique à vontade para dar a opinião também sobre essa questão, porque é um caso que a cidade toda conhece, o problema da cerveja. Ela acabou não tendo cerveja, porque não havia tempo de fazer outro edital. Você acha que o observatório, por exemplo, se estivesse em plena capacidade do seu funcionamento, ele poderia ter intervido ali e ter feito uma intervenção ali para evitar esse desgaste e até porque não permitir que a cerveja fosse servida na festa? Sem dúvida nenhuma. Inclusive já fizemos esse tipo de atuação do dia 1º de janeiro para cá. Já impugnamos várias licitações com erros como este, por exemplo. Né? Infelizmente, na época, nós não tínhamos ainda funcionamento, equipe ainda, mas nós já conseguimos evitar várias licitações. O trabalho do observatório ele é silencioso, nós não vamos para as redes sociais, né, lançar os 4 ventos, né, os nomes, as licitações, os órgãos, não é da filosofia do observatório trabalhar dessa forma, mas nós vamos mostrar no dia 8 de maio, através do nosso relatório quadrimestral, todo o resultado do trabalho que nós tivemos desde o dia 1º de janeiro até o final de abril. Nós vamos divulgar nas redes sociais, outdoors, jornais, revistas, qual foi o resultado, o montante do resultado de economia, por exemplo, que nós trouxemos
através de acompanhamento de licitações, porque nós temos encontrado várias licitações com erros como esse, e erros mais graves ainda, como sobrepreços, por exemplo. Né? Tem vários preços lá fora da normalidade do mercado, e nós vamos para o mercado consultar, fazer pesquisas, cotações, e nós então questionamos o órgão licitador por que está lançando esse preço tão superior ao preço de mercado. E aí os órgãos acabam revendo, percebendo que existe gente observando, né, questionando, e eles acabam tendo que se adaptar e fazer as devidas correções. O que você pensa sobre isso, Flávio? O episódio da cerveja parece que já está superado, mas foi um desgaste desnecessário, né? Claro. É por isso que esse cuidado, né, que talvez antes ele passava despercebido, ou alguém não tinha essa atenção, com o Observatório Social vai ter mais atenção com isso. Claro, você sabe que você tem um órgão ali por trás que está vigilante, que tem as competências necessárias para fazer uma boa avaliação disso, e principalmente porque esse órgão, ao tempo certo, como disse o Zé Roberto aqui, ao tempo certo, ele vai mostrar um relatório conclusivo, com aquele período que foi analisado, que foi estudado, que teve todo um processo para se analisar isso, dentro de toda uma forma que o Observatório Social tem de fazer, que é a mesma forma para o Brasil inteiro, né? Então, quer dizer, é uma ação muito estruturada do Observatório e não é uma opinião minha, sua, de quem for, né? Mas dentro de uma filosofia de trabalho, totalmente dentro da lei, os órgãos que o Observatório Social se refere, ou que se busca informação, ou qualquer outro tipo de ajuda, são os órgãos já estabelecidos pela legislação em vigor. Então, quer dizer, é um trabalho muito sério que existe por trás e que eu acho que a partir disso, você tendo um órgão para ver isso, o cuidado lá na frente para se soltar qualquer edital com qualquer coisa, ele vai ser maior, com certeza. Eu tenho muito cuidado em dar opinião em assuntos que eu não domino. Por exemplo, a lei das licitações. Existe uma lei que rege as licitações no Brasil, mas o que... 8666. Exato. Agora, uma das críticas a essa lei é o seguinte, é a questão da compra do produto ou do serviço pelo menor preço. Em se tratando de produto, ainda dá para admitir. Agora, serviço, você que trabalha numa empresa que vende produto e vende serviço, é justo isso? Você fazer uma licitação e comprar pelo menor preço? Rosal, esse é um dos questionamentos, inclusive eu coloquei isso na questão do pregão eletrônico, e que volta a dizer o que eu disse agora há pouco. Para que você tenha lá na frente, você comprar um serviço pelo menor preço, você tem que fazer uma especificação muito bem feita aqui atrás. Você tem que dizer do prestador de serviço que vai vender, certo? Exatamente o que ele tem que fazer, quais as normas que ele tem que cumprir, como é que vai ser a fiscalização, você tem que apresentar os projetos do que vai ser feito, aí sim você faz uma equalização perfeita, né? Ou quase perfeita, né? Se você tem um projeto executivo muito bem feito, se você tem todo o memorial descritivo do que vai ser feito, você diz quais são as normas que ele vai ter que cumprir naquilo ali, como vai ser feita a fiscalização, em qual etapa vai se cobrar isso, aquilo outro, né? Quando você fecha esse escopo muito bem fechado do que o órgão vai comprar, aí você consegue que os prestadores de serviço eles consigam trabalhar com o menor preço, mas dentro de um aspecto de qualidade, que é o que interessa no final, que atenda aquilo que você está querendo. Se me permite, Rosaldo, citar dois casos aqui que vocês citaram aí de serviços. Nós tivemos recentemente a Câmara, um certo microempreendedor de uma cidade vizinha, pequena, ganhou, por exemplo, a divulgação do portal Transparência da Câmara. E por falta de condições técnicas, ele não conseguiu oferecer o serviço prestado. Com isso, o portal Transparência ficou meses e meses sem operação. Tivemos o caso da Prefeitura com a tapa-buraco, lá perimetral, por exemplo, em grande parte da cidade, no início da gestão do prefeito atual. Quem ganhou a licitação foi uma construtora, uma empreiteira de fora, que não conseguiu prestar o serviço, tiveram que fazer outra licitação
e perdemos com isso 5, 6 meses a perimetral e outras cidades, e outras avenidas importantes da cidade ficaram terríveis, intransitáveis, por causa exatamente disso. Empresas, empreendedores que não têm condições de oferecer o serviço, ganham simplesmente por preço, depois não tem condição técnica, estrutura operacional e a cidade perde com isso. Esse tipo de situação também, o observatório vai questionar e vai ajudar a resolver. Mas e o outro lado? E existe punição para isso? Pois é, aí é que está, né? Nós vamos estudar. O punido é o cidadão que paga por tudo. Hoje, estou dizendo nos dias de hoje, o punido é o cidadão que paga, por exemplo, por a empresa que se dispôs a fazer um serviço e não fez. Porque se eu contrato você para fazer a minha mudança daqui para Delfinópolis, você tem que prestar o serviço que eu contratei. Se você não prestar, eu vou cobrar de você, eu sei de quem cobrar. Agora, o cidadão vai cobrar de quem? A punição, no mínimo, tem que ser ficar punido, proibido de participar. Inelegível para outra. Exatamente. Não é? Você pensa assim também? Rosalvo, eu acho que tem que se aprimorar muito ainda nessa legislação. O Brasil, de uma forma geral, ele tem uma legislação cheia de brechas quanto a isso aí. Parece que é de propósito. Exatamente. Né? Os controles, de uma forma geral, eles são ainda também muito aquém do que é necessário para que se tenha uma dinâmica boa em relação a isso. A gente vê aí vários casos de empresas que são penalizadas, que recebem multas e etc. Aí aquela empresa ali fica no limbo, some. Aí você vê aquele mesmo empresário ou gente da coisa trabalhando com outra empresa, com outro CNPJ, e entra de novo e faz esse tipo de coisa. Então, quer dizer, a legislação ainda é muito falha. Agora, há de se colocar a importância do Observatório Social para isso. Por quê? Porque, como ele é um órgão independente, e como o trabalho dele é um trabalho muito mais de trabalhar nessas especificações, de buscar informação pura, né, faz com que esses problemas que normalmente aparecem, eles sejam sinalizados muito antes de você fechar um contrato. Então, quer dizer, se você tem lá um observatório social atuante, com uma boa equipe trabalhando, que ele seja apoiado pelas entidades de classe, pela comunidade em geral, eu tenho certeza que o trabalho dele em relação a isso, ele vai ter uma qualidade muito melhor, não é, Sabrina? Eu também acredito firmemente nisso. Eu acho que esse país tem jeito, né? Sim. Depende de querer dar um jeito nele, né? Porque tem muita gente que não quer. É bom manter o status do jeito que está muito bom assim. Está muito bom para algumas pessoas, mas não está bom para a maioria. Né? Nós estamos apresentando Falando Sério. Hoje o assunto é o Observatório Social de Sete Lagoas. O Zé Roberto de Souza, o Zé Roberto da Silva, perdoe, que é diretor da Sete Lagos Transportes, e o Flávio Fonseca, presidente da ACI. Um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Voltamos com Falando Sério, e o assunto de hoje é o Observatório Social de Sete Lagoas. Houve uma mudança aqui na equipe, o presidente da ACI, Flávio Fonseca, foi substituído pelo também presidente, só que da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete Lagoas, Geraldir Alves, que faz parte do grupo da Camisaria Alves, Confecções Alves, uma das empresas mais tradicionais de Sete Lagoas, e CDL, também parceira do Observatório Social. Seja bem-vindo mais uma vez, Geraldir. Ô, Rosalvo, muito obrigado aí por ter aberto mais uma vez o espaço aí, né, para a gente falar dessa parceria, uma parceria muito interessante aí com o Observatório Social de Sete Lagoas. Bom, é claro que você estava acompanhando nos bastidores, o Geraldir, o que foi falado aqui no primeiro bloco, e um dos assuntos que abriram o programa foi a questão da capacitação do empresário de Sete Lagoas para participar de licitação. Você nasceu no comércio de Sete Lagoas, né? A sua vida inteira dedicada ao comércio de Sete Lagoas, a sua família se dedica a isso há muitos anos. Você concorda com o que foi falado aqui, que realmente o empresário de Sete Lagoas, não só o comerciante, não está preparado, e não por culpa dele, não está totalmente preparado para participar desse processo? Acho que é uma acomodação, né, Rosalvo? O empresário sete-lagoano, ele está acomodado, tem buscado informação, e isso busca o tão quanto é importante ele se capacitar para poder participar, né? Lembrando que o dinheiro é uma quantia absurda que está rodando na praça, né? Um dinheiro que pode ficar aqui,
e por uma incompetência nossa, ele tem ido embora para outras praças. Então, assim, a gente tem que realmente se capacitar, tem que participar. Eu sei que existe um certo preconceito, né? um certo medo, né? em não participar, às vezes com medo do órgão público não pagar, mas ele paga. Ele paga e o dinheiro vai ficar na praça, o dinheiro vai girar aqui no nosso mercado. Geraldir, antes de entrarmos para o estúdio, você, conversando em alto, você falou no caso de um amigo seu, que ao tomar conhecimento do montante de verba que havia para a merenda de Sete Lagoas, ele se assustou positivamente. Peraí, eu vou entrar nessa. Estou usando uma linguagem bem rasteira aqui. Mas é isso mesmo, né? As pessoas às vezes até se assustam, né? Rosalvo, lembrando que a brecha que existe são pequenas, médias e grandes empresas, todos podem participar. Né? E eu antenei a ele quanto a isso, falei, não, aqui o preço da carne é um preço positivo, é um preço que dá. Então eu acho interessante participar. Eu não sabia que eles pagavam um preço tão bom. Né? Claro que tem a logística da entrega, às vezes um certo prazo para receber, a pessoa tem que ter um capital de giro. Né? Ele falou, eu não trabalho com frango, mas eu vou comprar o frango, eu tenho onde armazenar, né, e posso participar da licitação. Ele tem logística e capital de giro para isso? Com certeza, para você ter ideia, são 65 milhões em carnes, né, carne de boi, porco, frango. Isso é um item de licitação, né, para atender as escolas e projetos sociais aí de Sete Lagoas. Roberto, isso é mais um dado a favor da atuação do Observatório Social de Sete Lagoas. Não só fiscalizar, mas incentivar essas pessoas a participar. Exatamente. Faz parte do programa, Rosalvo. O Observatório Social tem um banco de dados onde ele vai cadastrar todas as empresas de Sete Lagoas que podem participar e vai cadastrar por tipo de produto e serviço, de forma que quando houver alguma licitação para um determinado item específico, nós vamos até os empresários das cidades que são cadastrados, todos eles, para divulgar e falar, olha, saiu a licitação para o seu tipo de produto, para o seu serviço, vai lá, se inscreva, procure saber, se capacite e participe. Então nós vamos fazer todo um trabalho bem completo. A respeito dessa questão de participação de empresas de Sete Lagoas, para você ter ideia, alguns meses atrás, até antes do Observatório Social entrar em funcionamento, eu conversei com o superintendente de compras da Secretaria Municipal de Saúde e falei, Alberto, nós lançamos às vezes compra de medicamentos, uma drogaria de Sete Lagoas participa e às vezes ela até ganha. E coincidentemente nesse evento que nós tivemos na CI, e nós divulgamos 500 empresas, para 500 empresas, esta única drogaria estava participando deste evento. Não por acaso ela venceu. Não por acaso ela venceu. Ela falou assim, olha, eu já vendo há 2 anos, já ganhei, já vendi 2 anos, estou recebendo. Então, quer dizer, mais de 60 farmácias e drogarias em Sete Lagoas, uma participa, ganha e está recebendo. Então, foi um exemplo até para quem estava lá no evento. Então, isso demonstra, para quem estiver nos assistindo, micro e pequenos empresários, empreendedores, que está na hora de romper, né, esse obstáculo de é muito difícil, é muito burocrático, eu não vou receber, já tem cartas marcadas, eu não tenho capacitação, não sei como participar, né? Dá um pouquinho de trabalho, tem que ler os editais mesmo com atenção, mas você se capacite, designe um funcionário seu, a sua esposa, o seu filho, a sua filha. Vá na sede do Observatório. Vá na sede do Observatório Social, né? A própria Câmara tem especialistas lá que estão à disposição também, a CI. Então nos procure, nós estamos prontos para orientar. Nós queremos que os nossos recursos, eles circulem em Sete Lagoas. Zé Roberto e Geraldir, tanto o Observatório Social quanto a Câmara de Dirigentes Logistas são órgãos apartidários, mas não necessariamente apolíticos, porque o ser humano é um ser político, nós fazemos política o tempo todo. E neste momento que nós vivemos no Brasil, é impossível você não pensar em política quase que o tempo todo. Vocês, empresários, sofrem muito mais com isso, porque como planejar a médio prazo, você não sabe o que vai ser o Brasil amanhã. Quando eu falo amanhã, quarta-feira, dia 4 de abril, porque vai ter um momento importantíssimo no STF que pode mexer com toda a jurisprudência prisional do país. Então é importante, né, ter essa visão, né, Roberto? Nós estamos num momento crítico, né? Porque nesse momento que o país está vivendo, eu penso que nós estamos em 2 caminhos. Ou o caminho da maturidade, o caminho da mudança, da melhoria, né? De finalmente a gente evoluir,
ou então o caminho do retrocesso, o caminho que vai ficar mais do que comprovado que neste país o crime compensa, né, os poderosos do colarinho branco é que comandam, é que vão continuar comandando por muito tempo. Então está mais do que na hora de nós, cidadãos brasileiros, nos envolvermos, né, estudarmos, lermos, assistirmos, participarmos das manifestações, ir para a rua. Né? Está acontecendo agora em Sete Lagoas. Exatamente, tem a manifestação, né, a nível de Sete Lagoas, Belo Horizonte, mais de 100 cidades vão ter manifestações. Nós temos que nos envolver. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu sou um simples cidadão, eu não consigo fazer nada para mudar o meu país, não há nada de grande monta que eu consiga fazer. Veja que numa manifestação dessa, eu acredito eu que se 5% da população brasileira saísse de casa e fosse para a rua se manifestar, ficar ali 2, 3 horas apenas, nós lotaríamos essa cidade. 10 milhões de pessoas. Não é? Então seria uma coisa tão vultosa, apenas com 5% da população, que é tão pouco. Às vezes você sair de casa, colocar uma camisa da seleção, uma camisa do Brasil, uma bandeira do Brasil, e ir para a rua manifestar que você não está concordando com o que está sendo feito. Eu acredito que é tão pouco que a gente pode fazer. No entanto, infelizmente, o brasileiro é muito acomodado, né? O brasileiro, ele dá muito mais valor a coisas como futebol, né? Como a cerveja, como um samba, como uma novela. E quando precisa estudar, apoiar, manifestar aquilo que vai mudar a sua vida, a vida das próximas gerações, muitas vezes ele fica na conversa de botequim, de sofá de casa, de reclamar, de criticar, e quando precisa se manifestar ou votar com consciência, muitas vezes ele não se faz presente. Eu não sou daqueles que generaliza e tipo assim, se tem político ruim, todo político é ruim. Não. Existe político ruim, político fisiologista, mas existem os bons políticos. Agora, os maus políticos, Geraldinho, tem medo da rua, né? Tem muito medo, Rosalvo. Tem muito medo da rua, medo da rede social, medo da divulgação pesada, maciça em mídia. E é necessário mudar. Está mais do que comprovado que o Brasil não deu certo. Nos últimos 12 anos... Pelo menos este modelo, né? Pelo menos este modelo, né, que vinha sendo pregado aí, não deu certo. Várias empresas públicas falidas, né? A gente está pagando o preço do combustível, da energia elétrica. É necessária a renovação. É necessário colocar novas pessoas lá. É necessário um país melhor, uma maturidade do país. É muito fácil a gente criticar na nossa zona de conforto, mas é importante participar. Existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas que fala que 25% do dinheiro aplicado em benfeitorias no Brasil não chega no seu destino. Ele fica pela corrupção. Né? 25% é muito dinheiro. Né? Se pegar R$1 milhão, 250 mil não chega. Então, assim, precisa renovar, precisa de uma gestão pública melhor, precisa desburocratizar o serviço, precisa de integração das polícias para melhorar a violência, precisa de integrar o país. E o brasileiro precisa sair da acomodação. Precisamos sim de uma renovação. Permitam-me falar de um dado aqui, que acho que já é de conhecimento de todo mundo. Em 2 anos, os 3 helicópteros do governo do estado do Rio de Janeiro fizeram 2.200 viagens com pessoas da família do governador Sérgio Cabral. Vejam, 2.200 viagens. Se você pegar 365 dias do ano, multiplicar por 2, são 730. Isso está contando sábado, domingo e feriado. Você divide 2.200 por 730, dá 3, arredondando, 3 e pouco. Quer dizer, 3 viagens por dia em média. O helicóptero básico hoje é R$ 1.200 a hora. Pois é, agora, para levar a família, filhos, esposa, babá e o Juquinha. Sabem quem é o Juquinha? É o cachorrinho da família. 3 viagens por dia, por conta da família do senhor Sérgio Cabral Filho. E aqui, mais modesto do que o Rio de Janeiro, Minas Gerais, ano passado, foi notícia aqui no estado todo, um helicóptero do governo de Minas Gerais saiu de Belo Horizonte, foi a Capitólio, no Lago de Furnas, buscar o filho adolescente do governador, que foi a uma festa lá com os amigos, passou mal, não se sabe porquê, há quem diga que ele
bebeu um pouco mais além da conta, o helicóptero foi lá buscá-lo. Agora, os helicópteros do governo do estado do Rio de Janeiro, do governo do estado de Minas Gerais, são abastecidos com o mesmo dinheiro, com dinheiro do mesmo caixa que paga atrasado salários dos funcionários públicos desses dois estados. E aí? Agora, aí vamos lá na origem. Esses senhores estão lá, eles não passaram em concurso público, não caíram de paraquedas, não foram abençoados por Deus para exercer os cargos, foram colocados por nós, por nossos atos ou pelas nossas missões. A situação é difícil, Rosalvo, mas nós temos que pensar o seguinte: os políticos que estão lá, eles são retrato da população, eles são parte da população. Então, o que acontece na esfera estadual, federal, acontece na esfera municipal também. Claro. Né? Funcionários públicos usam carros da prefeitura, da Câmara, para uso pessoal. Sim. Eu tive numa viagem de feriado recentemente e tinha um carro lá com 3 pessoas hospedados na pousada com o veículo da Prefeitura de Pará de Minas. Um feriado, estavam lá em lazer, usando o carro da Uso Prefeitura. exclusivo em serviço. Exatamente. Então eu fiquei olhando, e isso acontece em toda a esfera. Um especialista de uma universidade fez uma pesquisa certa vez com a população em geral e foi constatado que a maioria da população faria a mesma coisa que os políticos fazem se tivesse oportunidade. Então isso é muito preocupante, porque a gente quer que os políticos ajam de forma diferente, enquanto nós às vezes agimos iguais a eles na nossa esfera de atuação. Então nós temos que mudar a nós mesmos, a nossa família, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, para poder exigir que eles também mudem. Coisas simples, por exemplo, furar fila, Exatamente. Vaga de idoso deficiente, Ser cordial no trânsito. lixo pela janela do uma carro. vez ao outro no trânsito, por exemplo. Ah, mas eu estou na preferência, e daí? Talvez o cara tenha um pouco mais de pressa que você, por que não? Não é? Então, eu acho que é isso mesmo. Esse congresso é um recorte da sociedade brasileira. Eles estão lá porque nós os colocamos lá. Eu fico lembrando, né, Rosalvo, dos meus antepassados na escola, a gente tinha a aula de educação moral e cívica, né? Doutor Hélio dava aula pra gente, a gente tinha que cantar o hino todos os dias, tinha que se inteirar da política, né? E não é tão tempos atrás. Então, assim, o que mudou tão rápido, né, que deixou o brasileiro desse jeito? E outra coisa que espanta também é o seguinte, por exemplo, você está na fila de banco, por exemplo, um cara vai lá e fura a fila, você fica calado aqui, você reclama com o seu colega do lado, mas você não vai lá tirar o cara da fila. Eu já fiz isso uma vez, e não sei que preço eu paguei. Eu trabalhava num colégio aqui em Sete Lagoas, recebia um pagamento em cheque, então eu fui ao banco descontar um cheque. Aquela fila grandona, eu lá na fila, de repente passa um policial militar fardado, foi lá na frente e entrou na fila. Lá de trás eu gritei: oi, esse cara aí furou a fila. O cara do caixa ficou sem jeito, então o guarda do banco foi lá, gentilmente pediu ao cara para sair. Ele passou, me lançou um olhar e foi, não sei se foi para a fila, porque eu não olhei para trás. Agora, eu fiz o que eu acho que eu tinha que fazer, porque ninguém teria feito aquilo. Eu não sou herói, não sou candidato a herói, nada disso. Sou apenas cidadão. Eu acho o seguinte, se você está na fila, quer que seu amigo fique na frente, então lá pedir lugar com ele e não deixe que ele entre na sua frente, porque ele não está entrando na sua frente, está entrando na frente de dezenas que estão atrás de você. E as pessoas não prestam atenção nisso no dia a dia. Por exemplo, vamos pegar uma coisa simples, elevador. Você está esperando o elevador? Quando o elevador para de andar, ao invés de você esperar o outro sair, você já vai querer entrar. Parece uma coisa boba, banal, mas não é. Soma isso várias vezes ao longo do dia. Nós precisamos nos educar, precisamos pensar muito no próximo. Precisamos pensar que nós só vamos ver um país diferente se nós agirmos diferente. A partir do momento que nós tivermos a consciência de cidadania, né, de pensar no próximo, de pensar no nosso país, esquecer um pouco o nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso ego, eu acredito que aí sim nós vamos conseguir um país diferente. Não precisa mudar do país, pode mudar O país. Infelizmente, isso está acontecendo, Rosal. As pessoas, justamente por essa zona de conforto, estão indo embora. Para quem tem dinheiro é fácil. Para quem tem dinheiro é fácil, para quem está novo, com vitalidade, é fácil, né? Agora, se omitir disso, não é bom, né? Nós temos um país maravilhoso, um país cheio de riquezas, nós podemos ser
facilmente daqui a 10 anos uma das potências mundiais. Já seria, né? Temos conhecimento, temos boas escolas, né? E agora, hoje a preocupação é diferente. Com essa omissão das pessoas, será que daqui a um tempo nós vamos ter algum astrofísico, algum matemático bom de serviço no Brasil? O Brasil tem uma medalha Fields, né, na matemática, né? O Dávila, esqueci o primeiro nome dele lá, mas não importa. Mas acho que é isso, sabe? Precisa, às vezes as pessoas, mas isso é uma questão cultural. Não é de cultura, é de educação. É uma questão de educação, não é de cultura. Precisamos cuidar melhor das nossas crianças. Precisamos dar a eles valores de família, né? Valores de educação. Precisamos cuidar das nossas crianças. Vamos voltar aqui às atividades. Isso aqui é bom demais, a gente acaba se empolgando, né? Mas não pode, tem que ter um freiozinho aqui. Vamos falar um pouco mais desses cursos que são a próxima ação, porque vocês têm o dia a dia do observatório, está lá funcionando, está aberto a qualquer pessoa que queira ir lá visitar, conhecer, sim. Não é isso? Muito bom se beneficiar. Né? Sim, claro. O observatório, ele é da população, ele é uma associação. As únicas pessoas que não podem participar do observatório são partidários, né, afiliados a algum partido político, não pode, nós somos apartidários, e também não pode nenhum funcionário público, né, municipal, porque eles trabalham e fazem parte de órgãos que serão observados, então são as únicas exceções. Mas nós precisamos de voluntários, precisamos de estagiários, alunos de Direito e Administração em faculdades para serem estagiários, e precisamos principalmente de apoiadores financeiros, porque o Observatório Social, ele tem funcionário registrado, regime de CLT, ele tem toda uma estrutura de escritório, inclusive os estagiários também recebem. Então nós precisamos e sobrevivemos de doações. Nós temos hoje quase 20 empresas que são mantenedoras, né, todas elas doam R$100 por mês, e temos vários cidadãos que doam de R$15 a R$100 por mês para manter o observatório em funcionamento. E o resultado desse trabalho nós vamos divulgar no relatório quadrimestral. Então, existem vários programas, um deles é esse curso de capacitação que nós estamos falando, que pode trabalhar aí, trazer um resultado imenso para Sete Lagoas. Nós temos o trabalho que nós vamos iniciar também de educação fiscal, que nós vamos nas escolas para ensinar cidadania, ensinar política, ensinar o papel da prefeitura, o papel dos vereadores, ensinar realmente para os alunos como é que funciona, né, a administração pública no Brasil. Nós temos também o ranking dos vereadores, que nós estamos acompanhando toda a produtividade e os gastos dos vereadores, e nós vamos divulgar também no dia 8 de maio, em forma de gráfico, o que cada vereador produziu e o que cada vereador gastou, quanto ele custa para cada cidadão. Então nós vamos divulgar isso. Então são vários programas, Rosalvo, que claro, nós estamos iniciando, né, uma estrutura ainda muito pequena, nós temos apenas um funcionário e apenas hoje 3 estagiários, uma estrutura muito pequena, né, temos aí em torno de uns 20 voluntários, mas a estrutura é muito pequena ainda, mas nós estamos desenvolvendo, estruturando, aprendendo, e os resultados que nós podemos juntos trazer para Sete Lagoas, eles são imensos. O que nós precisamos é que a população apoie, procure, vá lá na rua Nicola Lanza, 140, no prédio do CI, procure a sala do observatório, faça uma visita, né, procure conhecer como que pode participar, como que pode apoiar. Eu tenho certeza que à medida que a população apoiar mais, se envolver mais, nós teremos uma outra Sete Lagoas daqui a alguns anos. O que nós não podemos é apenas assistir e criticar e procurar defeito. Nós temos que imaginar e acreditar que nós é que vamos fazer a mudança na cidade. E para a CDL é uma parceria muito valiosa, né? De antemão eu queria aproveitar o seu canal, Rosalvo, para chamar os associados da CDL. Vamos apoiar o Observatório Social. A CDL já é uma apoiadora, mantenedora, vários empresários abraçaram a causa. Então vamos, a CDL é uma parceira incondicional desse trabalho, né, desde o início, quando nós fomos procurados, já abraçamos a causa, né? Então, já de antemão eu convido a todos, vamos procurar a CDL, procurar a CI, procurar o Sindicomércio, todos estão apoiando a causa, e como é importante olharmos para a nossa cidade, fiscalizarmos,
né, dar um toque naquele em que nós votamos, que estão lá para olhar para nós e muitas vezes precisam de uma ajuda, né? Um fiscalizar o outro, e isso é importante. Geraldi, o comércio é uma das atividades mais antigas do ser humano, né? Sim. Claro, ele é dinâmico como qualquer atividade humana, e principalmente nos dias de hoje com o avanço da tecnologia. Sim. Em vista disso, você como dirigente, você como comerciante de tantos anos e como hoje dirigente de classe, você acha que o comércio de Sete Lagoas, e quando eu digo comércio, você pode por exceção falar comerciante, ele realmente está acompanhando essa mudança, ele está realmente se capacitando para estar realmente à altura desse processo que é muito rápido de desenvolvimento, de mudanças que estão acontecendo? Sim. As entidades hoje, né, Rosalvo, oferecem todo o suporte, seja a parte do sindicato, seja da indústria, seja do comércio. Hoje a gente chama do varejo, né? O varejo tem muitas opções de curso, né? Aquele que quer fazer curso de vendas, tem o curso de venda, curso de marketing social, né? As mídias sociais hoje é uma grande ferramenta de venda, né? É uma parte de se profissionalizar. Hoje, vendedor de loja é uma excelente profissão também, né? Você pode ganhar muito dinheiro se capacitando, ganhando ali por comissão, né? Aquele que quer, ele consegue, né? Como a gente falou para o Zé, o seu trabalho é um trabalho que merece ser acompanhado, é um trabalho que merece toda a observação, uma responsabilidade tremenda. E hoje ser representante de uma entidade de classe é mexer com todo mundo. Então, a CDL busca ir ao comerciante, oferecer toda uma gama de produtos, né? Hoje nós não somos só consulta SPC. Hoje a gente é uma entidade que dá suporte ao comerciante, suporte ao varejo brasileiro. Então, Roberto, nós estamos caminhando para o final do programa, então vamos reforçar aqui, né, o curso que o Observatório vai promover em breve. Então, o curso é o curso de capacitação para vendas a órgãos públicos, né? Então, os micro e pequenos empresários aprenderão como que poderão participar dessas licitações. Essas licitações não estão restritas apenas aos órgãos públicos municipais. Uma vez capacitado, uma vez entrando nesse segmento, novo segmento de mercado, de até então desconhecido pela maioria dos micro e pequenos empresários, eles poderão participar, por exemplo, de licitações a nível estadual e até mesmo federal. Nós temos em Sete Lagoas, por exemplo, o Exército, que compra, temos, por exemplo, a Universidade de São João del Rei, que compra, temos a Embrapa, que compra. Então, uma vez vendendo para a Prefeitura, para a Câmara, por que não os empresários não podem vender a nível estadual e federal? Então, este curso nós vamos ainda confirmar a data, estamos dependendo do SEBRAE, que vai trazer um especialista em compras públicas para ministrar esse curso. Nós devemos ter a resposta de hoje para amanhã. Vamos divulgar via CDL, via Sindicomércio, via CI, nas redes sociais, nos meios de comunicação. Vamos comunicar, são 16 horas de curso. Então, o empresário, ele mesmo pode ir, ou ele pode delegar um funcionário ou alguém da família para ir se capacitar. Então, começar a entender como que pode vender para órgãos públicos. E é uma excelente oportunidade de crescimento, né? O presidente Geraldi citou aqui, são milhões e milhões que estão, né? A Prefeitura está comprando, a Câmara está comprando, e que nós, empresários, muitas vezes não estamos fornecendo, né? Por causa de falta de interesse de correr atrás. E é um problema, muitas vezes o empresário fica em casa ou na sua empresa reclamando, né, que o mercado está ruim, que a economia está ruim, e as oportunidades muitas vezes estão aí. Ó. Reclamar é mais fácil. Reclamar é mais fácil, então nós temos que correr atrás, temos que buscar novos mercados, temos que buscar novos conhecimentos, temos que nos capacitar se nós queremos dias melhores. Tem custo para a empresa? Tem custo? O custo deve ser em torno de R$100 por empresa. Né? As empresas participarão com esse valor. É quase simbólico. Né? É simbólico, porque inclusive o especialista que virá, ele é, né, pago pelo SEBRAE e subsidiado, inclusive. O SEBRAE vai subsidiar uma parte desse especialista, a CI vai ceder o coffee break, vai ceder o espaço, né? E as entidades vão fazer toda a divulgação, e esse é o primeiro de muitos outros cursos que nós vamos ministrar nessa mesma linha. Então, este ano, nosso objetivo é que pelo menos 4 vezes no ano nós tenhamos este curso.
Roberto, você já esteve aqui outras vezes, está aqui de novo e saiba que a porta está sempre aberta quando precisarem transmitir outras informações para a população. Esteja à vontade para se convidar. Obrigado, Rosalvo. Para mim é um privilégio estar aqui, né? Como você bem disse, eu sou empresário, tenho a minha empresa lá funcionando e eu, né, dou o meu tempo, sou mantenedor, a minha empresa também doa R$100 por mês para o Observatório, dou o meu tempo como vice-presidente e não é pouco, é muito tempo. Todos os dias eu dou muitas horas de trabalho, né, para o Observatório. O único interesse que eu tenho nisso aí, e eu tenho certeza que a presidente Rosana também e os outros diretores, é apenas uma cidade melhor. É a única coisa que nós queremos. Desenvolvimento, progresso, qualidade de vida. E eu acredito e acordei para isso. Eu falei assim, eu preciso participar, eu preciso arregaçar as mangas. E nós temos um grupo de pessoas, de diretores, que pensam da mesma forma. Nós temos que fazer a mudança. Vamos parar de reclamar, parar de ficar nas nossas empresas ou em casa criticando, reclamando, apontando erros, mas vamos fazer a diferença. E o Observatório foi a instituição que nós encontramos a melhor maneira de contribuir para a nossa querida Sete Lagoas. Então, convido toda a população de Sete Lagoas que doe um pouquinho do seu tempo, ou até mesmo um pouquinho do seu dinheiro, para nós participarmos dessa mudança de Sete Lagoas. E o benefício é para todos. Geraldinho, seja bem-vindo mais uma vez, né? Não é a sua primeira vez aqui, e você é sempre nosso convidado. Bom, Rosalvo, de antemão, eu queria agradecer em nome até do Flávio, né, esse espaço cedido, né, dizer que o Observatório Social hoje, antigamente ele era um projeto pequenininho, hoje ele já está crescendo, graças a Deus, né, com o apoio de ACI, Sindicomércio, CDL. Então, é um projeto que tem muito futuro para deixar a gente uma cidade melhor, né, uma qualidade de vida melhor e tirar a gente dessa zona de conforto. Nós precisamos participar, nós precisamos estar junto com a sociedade. Precisamos sim sair dessa zona de conforto e estar participando da política brasileira. Vamos mudar, a gente tem que mudar esse país. Nós temos um excelente país para viver. Né? Muito obrigado. E já que se falou em futebol nesse programa, este é um jogo em que, se nós quisermos, não há perdedores. Serão todos vencedores. O Flávio Fonseca, presidente da ACI, participou do primeiro bloco, Geraldir Alves, presidente da CDL, o José Roberto da Silva, vice-presidente do Observatório Social, nossos convidados de hoje no Falando Sério, que volta na próxima semana. Até lá.